Olá, Maria Isabel, boa tarde. Estou aqui iniciando a correção do seu pool revisado e do seu E7. Bom, estou abrindo aqui o seu pool revisado, abrindo o modo leitura e escrita. Ok. Temos aqui o seu pool revisado. Tirar o autofiltro. Vamos ver. Você colocou ali os recursos que a gente pediu para que fossem inseridos nesse novo exercício, né, que é o ICMS, o ISS, verba de apoio, verba de representação, todos tipo costs. A parte de operação W, que é um recurso que a gente vai usar como sendo recurso budget. Cadê aqui? Dotação orçamentária, assim como a operação C e o investimento. Ok. Todos esses no seu modo 25, tá tudo certo. Então, passar para o seu exercício E7. Vou aproveitar e te mostrar o seu primeiro número, antes que eu esqueça. Abrindo o seu E7. Pede para restabelecer os links. Sim. Pede para abrir o pool. Dá o erro que não consegue achar o pool. Então a gente vai fazer aqui a nossa associação ao pool de recursos. Em Tools, Resource Sharing, Share Resource. Associamos ao novo pool, que é esse que está aberto aqui. Vou no pool, Tools, Resource Share, Share Resource e retiro, quebro o link anterior. Deu problema aqui, de superlocação. Vamos tentar resolver isso aqui, Acho que não estava assim, né? Vamos ver. Quebrei o link. Pronto. Mais uma vez, vou no E7, Tools, Resource Sharing, Share Resource, associar ao pool que está aberto. Ok. E tem problema de superlocação de recursos aqui no seu pool de recursos. Como há superlocações, a gente tem que resolver isso de algum jeito. Como que a gente resolve isso? Relembrando no exercício passado. Ou a gente contrata mais indivíduo até não existir mais essa superlocação, caso seja possível isso, né? Ou a gente faz um adiamento das atividades para que seja possível serem realizadas com esses recursos que nós temos. Voltando então para o E7, em Tools, Level Resource, tentar mandar nivelar automaticamente. Mandei nivelar, parece que conseguiu. Vamos olhar lá o nosso pool revisado, não tem mais ninguém supralocado. Mais um númerozinho para você. Passou na tela. Resolvendo o problema de superlocação de recursos, vamos verificar a linha de base. Tools, Tracking, Set Baseline. Aqui, suas 3 linhas de base salvas, mais a linha de base atual. Se eu utilizar o recurso do Tools Options, pedir para mostrar um formato diferente. Em Tools Tracking Set Baseline, agora eu consigo ver a hora que você salvou cada uma das linhas de base. Estava fazendo exercício, salvou uma às 5h33, continua fazendo às 5h59, depois só às 7h41, deve ter feito uma pausa, enfim. E por último, às 20 horas. E 5 minutos depois, pelo que está lá no site, você entregou o exercício. Então você teve 5 minutos desde que você entregou, desde que você salvou a última linha de base para entregar o exercício lá no site. Mais um número para você. Já foi o número. Vamos ver
o seu custo fixo. Temos alguns modos, né, no E7, começando com o modo 195. Vendo o modo 95 então. 195, modo de estimativa de custos. Vamos aqui, ó. Devíamos ter pelo menos um custo fixo, né? Mas eu já dei uma olhada no relatório que você fez, você dizendo que retirou os custos fixos. Mas dá uma olhada no exercício, que o exercício pede pelo menos uma atividade deve ter um custo fixo, para a gente poder fazer cálculos depois e reparar o que acontece com esse custo fixo. E no caso você depois disse no relatório que você retirou o custo fixo para diminuir os custos, né? Mas isso não deve ser feito, porque se você omitiu esse custo fixo desse projeto, esse projeto não está considerando os custos fixos rateado por ele para fazer parte do custo fixo total da empresa. Então você deve colocar o custo fixo em pelo menos uma atividade. Vamos ver o preço de venda. Está aqui o preço de venda. Imposto 1, imposto 2, preencheu para alguns aqui, né? Para as atividades. Bom, poderia ter feito direto aqui no projeto, né? Calcula logo o imposto 1 e 2, já faz o cálculo e já manda para o preço de venda. Vamos ver qual foi a fórmula aplicada aqui. Estou vendo aqui, Maria Isabel, que você utilizou o campo cost 1. Não está errado, mas pelo exercício a gente gostaria de que fosse encontrado o campo cost 10. Até porque se alguém for utilizar esse campo, não apaga aquele que a gente já fez, né? Mas vamos ver aqui, a fórmula está ok. É isso aqui mesmo. Então se fosse o cost 10, talvez alguém que fosse usar inadvertidamente não apagaria sem querer o cost 1 para fazer uma modificação por cima, sem querer, né? Vamos ver as marcações. Tá tudo certo, então, com a ressalva que deveria ter sido feito no campo 10 para evitar que alguém apague sem querer. Bom, aqui está tudo configurado correto. Vamos então para o modo 205. A gente poder verificar o grupo. Cadê o 205? Está aqui, ó. Visão org agrupada, com a classificação devida, tirando os marcos, ficou perfeito. Mas não deveríamos ter essa parte do perdão, a parte do grupo. A gente não deveria encontrar o show summer task. Vamos ver aqui que você está marcado aqui, ó, retirar essa opção. E agora sim, temos só os marcos e as atividades, ó, não temos mais os produtos. Então temos a classificação aqui das atividades de acordo com o nível organizacional em sua responsabilidade. Repara que a gente tem a totalização dos custos também, de acordo com cada um desses níveis organizacionais. Assim a gente sabe essa responsabilidade também de custos com relação a esses níveis. Vou passar ao modo 215 por mês, detalhado aqui por mês. Temos o custo acumulado por mês, bem interessante, bem utilizado isso nos projetos. E esse custo acumulado permanece para o resto da vida, apesar de não haver mais custo, não haver mais projeto. Vamos ver agora o modo por semana. Está aqui por semana. Poderia até de repente editar, né? Se quiser ver uma formatação diferente, você pode editar aqui, ó, este campo. E vai aparecer a formatação diferente, mas vai continuar por semana. Vamos falar do
recursos budget. Antes, vou te dar mais um númerozinho. Então no budget, que é o próximo modo, que é o modo 235, tá aqui, ó, dotação orçamentária. Então aqui nós temos, ó, na linha 0, a dotação trabalho e a dotação de custos, custo de operação, custo de investimento. Vamos ver o campo da direita. Temos o budget cost, budget work, também sumarizado agora por mês. Temos aqui, ó, quanto temos de budget cost e quanto temos de budget work. Ó, tá bem irregular, né? Talvez você nem tenha editado isso aqui. Então você tem que ver, ó. Vamos ver aqui, ó, nos meses que se seguem, parece que sempre temos dinheiro disponível para poder pagar o que é consumido. Mas olha só no mês de fevereiro aqui, ó. Fevereiro de 2010, você tem, ó, disponível 10.652 e você gasta 26.380. Como é que pode isso, Maria Isabel? Explica isso. Tem que estar no relatório isso, ó. Ou você pede mais dinheiro, pede empréstimo, ou reagenda as atividades para o mês seguinte. Aqui também não vai dar, reagenda para o mês seguinte até você descobrir que você vai ter que atrasar o projeto, talvez em alguns meses, mas para tornar viável com esse dinheiro que você tem. Ou então, pega dinheiro emprestado ou tenta arrumar com o patrocinador mais dinheiro para você viabilizar esse projeto de acordo com os recursos que você dispõe. Mas assim não dá, ó. Não dá para você fingir que tem dinheiro e fazer assim. Ou então você pode combinar com os fornecedores que você vai pagar depois no final, enfim, mas tem que viabilizar esses custos que estão aqui, ó. Isso tem que estar no relatório, hein? Bom, Maria Isabel, então em virtude disso você vai ganhar mais um número. Pronto. E vamos agora ao modo 245, que é o último modo que nós temos aqui, onde temos a classificação pelo tipo de custeio. Vamos ver que é investimento, está no INVI, que é operação, está na operação. Ok. Com isso a gente fica então com o seu relatório para encerrar o exercício. Vamos ver aqui, ó. Na verdade a gente tinha que emitir o relatório, né, usando as técnicas para redução de prazos e os resultados obtidos, né. Vamos ver o que você falou. Zerei os custos fixos, aumentei o número de desenvolvedores. Ah, você aumentou o número de desenvolvedores, mas parece que ainda faltou mais mais uma unidade para não ficar vermelho mais, para não ficar superalocado, né? Então dá uma olhadinha e ver se resolveu mesmo. E retirei algumas constraints, algumas restrições de data de algumas tarefas, fazendo assim com que o prazo do projeto diminuísse e consequentemente o custo do mesmo. Bom, Maria Isabel, lendo aqui o seu relatório, parece que isso foi uma decisão unilateral e sem muita explicação. Ou seja, você zerou o custo fixo porque, como você sabe, aumentou o número de desenvolvedores e não atribuiu o impacto disso, retirou algumas restrições sem explicar porquê, e com isso você conseguiu com que o prazo diminuísse e consequentemente o custo. Então você deve explicar isso melhor, como foi feito isso, porquê, o que isso acarretou. E se isso foi feito assim, tão fácil, pelo que parece, então por que você não fez isso antes? Então, para evitar uma bronca do seu chefe, você deve explicar exatamente o porquê que foi feito isso agora, porquê não foi feito antes, a sequência de passos e como foi feito isso, quais as técnicas utilizadas para isso, e detalhar esse passo a passo, qual foi o impacto de cada um deles. Poderia também colocar a logotipo da empresa, a parte para assinatura, enfim, todo um esquema de relatório mesmo. Bom, Maria Isabel, a gente fica aqui encerrando então o seu exercício. Mais tarde você vai receber também o RIP. E ficamos na espera dos próximos exercícios, tá ok? Um abraço.